elaboração de verbetes jurisprudenciais. Se vocês lembram do primeiro e segundo vídeo que eu fiz nessa série exaustiva, né, mas que percorreu toda a reforma trabalhista, eu disse que a impressão de um observador atento à reforma trabalhista, à Lei 13.467, é que parece que ela foi construída como uma retaliação, notadamente ao Tribunal Superior do Trabalho, na sua atividade de construção jurisprudencial. E essa visão, ela é constatada, ela é comprovada com vários vídeos que os senhores tiveram acesso nessa maratona de gravações, em que analisamos cada um desses dispositivos. Por quê? Porque se houve uma grita muito grande quando o TST reconheceu a possibilidade da ultratividade das normas coletivas, sem uma modulação de efeitos ou algo do gênero, quando o sistema recursal trabalhista foi modificado para estimular a uniformização jurisprudencial, a ideia de criação de súmulas regionais, a verificação disso, que cada tribunal uniformizasse isso. A ideia é que isso muitas vezes gerou violação não a direitos, mas contrariedade de interesses. E o fato é que, de certa forma, perplexo ou talvez entristecido, eu tenho que dizer que as modificações nos artigos 8º e 702 da CLT indicam uma evidente restrição ao Tribunal Superior do Trabalho, né? Aos tribunais regionais, sim, mas ao TST em especial. São dois pontos que eu preciso tratar com vocês. O primeiro é o parágrafo 2º do artigo 8º, que diz o seguinte: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos TRTs não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. A pergunta que não quer calar: é finalidade de tribunal ficar restringindo direitos ou criar obrigações? Não. É a interpretação do sistema normativo para que interpretações extensivas ou analógicas possam, no caso concreto, dizer determinados direitos. O exemplo da súmula 331 é evidente, né? Nós, durante mais de 20 anos, ficamos com a ideia da responsabilidade patrimonial subsidiária do tomador de serviço em construção analógica ao artigo 455 da CLT como uma diretriz que somente recentemente, em 2017, veio se tornar direito positivo. Mas perceba que toda essa disciplina ética que foi sendo maturada, né, foi uma criação de obrigações, foi uma restrição de direitos? Não, foi uma interpretação dada em função de provocações. Quando você coloca um dispositivo nesse texto, a pergunta que não quer calar é a Justiça do Trabalho um órgão jurisdicional de segunda classe? Por quê? Porque quando você diz que o TST e os TRTs não podem fazer isso, você está dizendo que o STJ, os TRFs, os TJs podem? Essa é uma pergunta que não quer calar. Essa é uma questão que merece ser discutida pelo Supremo Tribunal Federal com coragem, para verificar e para dizer efetivamente qual vai ser o papel da Justiça do Trabalho nesse ponto. Por quê? Porque em matéria de criação jurisprudencial ou de alteração jurisprudencial, nós praticamente fomos esvaziados. É só olhar o artigo 702, inciso 1º, a linha F, que diz o seguinte: ao Tribunal Pleno compete: 1. Em única instância, F. Estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros. Até aí, nenhum problema. Para você criar ou alterar a súmula, é preciso um quórum qualificado, sem nenhum problema. O problema é o que eu vou ler agora. Caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas. Meus amigos, se você botar na conta, são 60 sessões que você pode para fazer uma alteração ou uma modificação de súmula. É algo
que é no mínimo desarrazoado. E é preciso entender que isso vai ser feito. Eu fui brincando outro dia numa palestra, dizendo, olha só, parece que nós vamos ficar aquela placa da CIPA, estamos há 10 dias sem acidente de trabalho, estamos há 10 dias. Por quê? Porque o indivíduo vai fazer agora. Olha, tem uma situação que nós estamos achando que tem que modificar a jurisprudência. Ó, você tem 10 acordos, vamos segurar um de cada vez, para que eu tenha sessões, vamos contar, para ver se eu posso. Porque é isso, foi feito algo com um propósito, evidentemente, de restrição. E trouxeram, obviamente, a modulação dos efeitos. Aqui, ó, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial, ou seja, fazendo aí algum tipo de modulação. Para arrematar, é preciso verificar que essas sessões de julgamento por estabelecimento de súmulas também foram objeto de aspectos procedimentais em 2 novos dispositivos que não existiam, é o parágrafo 3º e 4º do mesmo artigo 702, que tem a seguinte redação. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudências deverão ser públicas, divulgados com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Eu não tenho o menor problema, mas virou quase uma audiência pública, virou quase uma sessão pública do Supremo Tribunal Federal. Não é porque agora eu vou pensar para alterar uma súmula ou para estabelecer uma súmula, ter uma sessão específica para isso. Ou seja, o que você quis evitar era aquela mudança repentina, né, que se questionou com tanta frequência. O parágrafo 4º fala: o estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos TRTs deverão observar o disposto na linha F do inciso 1º e no parágrafo 3º desse artigo, com o rol equivalente de legitimados para a sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. Ou seja, basicamente, acabaram a uniformização de jurisprudência nos TRTs ou TST, ou tornando-a um ato tão solene, tão formal, que vai ocorrer com muito pouca frequência. Meus amigos, este é o último vídeo de uma maratona, de um desafio, de um compromisso que eu tenho com todos os senhores, em especial com os nossos alunos do curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho da Estácio, em parceria tecnológica com o SES. Eu fiz mais de 60 vídeos analisando todos os aspectos da reforma trabalhista. E eu quero agradecer publicamente à direção do SES por ter autorizado e pensando não somente nos nossos alunos, mas na sociedade em geral, que nós tornássemos público esses vídeos para que cada um de nós pudesse tomar consciência da enorme quantidade de modificações que a disciplina das relações de trabalho, seja no campo individual, coletivo, administrativo ou processual, passou com a reforma trabalhista. É um desafio. É um desafio saber como sobreviveremos, saber como viveremos. Mas digo aos senhores, com a legitimidade, o lugar de fala de quem passou mais tempo da sua vida dentro do seu trabalho do que fora dela, que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Vamos juntos.